queridos, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, tá bom, gente? Hoje nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos revisar alguns conteúdos que já foram ensinados nas primeiras semanas, não é? Deste ano, bem como vamos falar um pouquinho sobre o conjunto dos números, o quê? Reais. Show de bola? Estão curiosos? Venham comigo. Galerinha, o nosso primeiro conjunto numérico, chamado de conjunto dos números naturais, engloba todos aqueles números inteiros que não são que? Negativos. Ou seja, primeiro número natural, 0. Os outros números naturais, todos inteiros positivos. Observem aqui neste primeiro slide que nós temos aqui a representação por chaves do conjunto, ou seja, todos os números naturais listados entre chaves, bem como a representação a partir de um diagrama. Um diagrama que é um balãozinho, tá, gente? Eu vou inserir dentro deste balão apenas números que são que? Naturais, ok? Já no conjunto dos números inteiros, nós temos o que, meu povo? Nós temos todos aqueles números naturais, ou seja, aqueles inteiros que não são negativos, e os inteiros que são o quê? Negativos. Traduzindo, galera, por que que foi criado este conjunto? Porque houve a necessidade de acrescentar novos números. Quais são eles? Os inteiros que são negativos. Galerinha, observem o seguinte, aqui na representação por chaves, do 0 para frente, eu só tenho o número o que, gente? Natural, perfeito? O que que isto indica? Indica que se os naturais estão no conjunto dos inteiros, quer dizer que nós temos aqui uma relação que de inclusão entre dois conjuntos. Ou seja, professor, o que é essa relação de inclusão? Este conjunto dos números naturais, eu posso afirmar que ele está contido no conjunto dos números inteiros. Galerinha, a representação matemática para o que eu acabei de falar é o seguinte, ó. Os naturais, perfeito? Este conjunto está contido, aí eu vou colocar este Czinho, que é para indicar que o conjunto natural, ele está dentro, ele está contido no conjunto dos números inteiros. Traduzindo, se um conjunto está dentro, está contido no outro conjunto, isto significa que todos estes números do conjunto menor, eles também são que? Elementos do conjunto maior, ou seja, todos os números naturais também são números o quê? Inteiros. Por isso que nós temos o quê? Esta relação de inclusão entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números o quê? Inteiros. Traduzindo, o conjunto dos naturais é um subconjunto dos inteiros. Belezinha? Agora, quando eu inverto a ordem, eu não posso falar que a sentença é verdadeira. Por quê? O conjunto dos inteiros está dentro, ou seja, está contido no conjunto dos números naturais? Nananina, não. Se vocês observarem o diagrama, eu tenho aqui ó, números que são inteiros, ou seja, esses números negativos, e que eles não são o quê? Naturais, ou seja, esses números que eu destaquei com a cor verde, eles são apenas inteiros, eles não são naturais. Entendido, galera? E aí, só a título, né, de informação, nós temos aqui outros subconjuntos que fazem parte do conjunto dos números inteiros,
nós temos inteiros não nulos, ou seja, aqueles que são diferentes de zero. Por isso que eu coloquei esse asterisco aqui, que é para excluir o zero. Nós temos aqueles inteiros negativos. Se eles são negativos, quer dizer que o zero sai fora. Coloquei o asterisco. E coloquei este negativo, que é para indicar que eu estou pegando números que não são positivos, correto? E a mesma dinâmica segue aqui, ó, nos outros subconjuntos, ok? No terceiro conjunto numérico que estudamos, conjunto dos números, o quê? Racionais, nós temos todos os números escritos na forma de fração, sendo que nesta fração nós temos numerador e denominador representados por números o quê? Inteiros, onde o denominador deve ser obrigatoriamente diferente de zero. Esta aqui é a representação por chaves, não é? De um número racional, ou seja, são todas as frações cujo numerador é inteiro e o denominador é inteiro, só que diferente de quê? De zero. Queridos, quais são os números racionais? Ou seja, quais são aqueles números que podem ser representados na forma de fração? Primeiro, todos os números inteiros. Gente, qualquer número inteiro deste aqui, ó, seja ele positivo ou negativo, eu consigo transformar, ou seja, eu consigo escrever, né, estes números apresentados aí na forma de fração. Eu posso simplesmente colocar numa barrinha aqui, ó, neste 321 negativo, e acrescentar o denominador igual a 1. Se eu consigo representá-los, né, na forma fracionária, quer dizer que todos estes inteiros são o quê? Racionais. Ok? Além dos inteiros, quais são os outros racionais? Eu tenho aqui os decimais, que são o quê? Finitos, ou seja, decimais exatos. Este 1,5, por exemplo, é 15 sobre 10. O 10,25 negativo é o quê? É 1025 sobre 100 negativo, correto? E eu tenho também as dízimas, o quê? Periódicas. Lembrem-se o quê? Que uma dízima periódica ela pode ser representada a partir de uma fração o quê? Geratriz. Ou seja, esta dízima periódica aqui é equivalente ou corresponde à fração o quê? 12 nonos negativo, correto? Assim como nós temos aqui uma dízima composta com período igual a 2, que também tem uma fração geratriz vinculada a ela. Então, galera, se vocês observarem esta representação que foi dada a partir do diagrama, eu posso afirmar que esses números aqui, ó, que eu estou destacando, ou seja, as dízimas periódicas e os decimais exatos, eles são números racionais apenas. Por isso que foram representados nesta região, correto? Eles são apenas racionais, eles não são inteiros. Se vocês observarem, a parte decimal deles é diferente de zero. Porém, assim como nós, né, temos a relação de inclusão dos naturais para os inteiros, eu posso falar o quê? Que os inteiros, né, o conjunto dos inteiros é subconjunto dos racionais. E por que eu posso afirmar isso? Porque tudo que é inteiro, ou seja, tudo que está neste diagrama aqui, representa um número racional, representa um número que pode ser representado na forma o quê? Fracionária. E aí só revisando o que eu falei no slide anterior, eu posso colocar o que então, gente? Que o Z, conjunto dos inteiros, está o que, gente? Contido, olha o Czinho aí, ó, nos racionais. Aí eu venho aqui e coloco a simbologia que representa os racionais, que é o nosso Qzinho. Beleza? Assim como foi apresentado no slide anterior, aqui à direita nós temos alguns subconjuntos dos números o quê? Racionais. Show de bola? Galera,
quarto conjunto numérico que foi estudado, o conjunto dos números o quê? Irracionais, formado por todos os números que não podem ser representados na forma de fração, envolvendo dois números inteiros. Ou seja, se os irracionais não podem ser representados na forma de fração, envolvendo dois números inteiros, quer dizer que estes irracionais, eles não são números o quê? Racionais. Beleza? E quais são esses números irracionais? São todas aquelas dízimas que não são o quê? Periódicas. Ou seja, se elas são dízimas, é porque possuem infinitas casas decimais. Se elas não são periódicas, é porque elas não possuem um período definido, não possuem aquela repetição constante e infinita. Beleza? São exemplos de dízimas não periódicas a raiz quadrada de um número primo, gente, qualquer. Ou seja, se 3 é primo, quando eu calculo a raiz quadrada dele, por exemplo, eu sei que o resultado vai dar uma dízima, o quê? Não periódica. Este número gigantesco representa a raiz quadrada de quem, gente? De 3. E ela não tem fim, porque é uma dízima não periódica. Isto vai acontecer com a raiz de 3, com a raiz de 5, com a raiz de 7. Acontece também, gente, com a raiz quadrada de 20, por exemplo. O 20 não é primo. Só que eu consigo escrever este 20 como um produto entre fatores primos. E aí, aplicando algumas propriedades, de radicais, que vocês aprenderão mais para frente, perceberão que a raiz quadrada de 20 também é o quê? Irracional. Beleza? É um exemplo, tá, gente? A raiz quadrada de 20, a de 30, são irracionais. Galera, outros exemplos, que envolvem as dízimas não periódicas são esses 3 números aqui que eu falo que são dízimas não periódicas especiais e que recebem simbologias especiais. Nós temos aqui o primeiro deles, que é o π, correto? Representado aí pela letra π, letra grega π, que vale aproximadamente 3,14, só que é aproximadamente, já que este número é uma dízima não periódica. Nós temos aqui o número que? Φ, que vale aproximadamente 1,61. E nós temos aqui o número que? De Euler, que vale aproximadamente o que? 2,71. Professor, por que estes números, estas dízimas não periódicas, recebem estas simbologias? Porque são números irracionais extremamente importantes em alguns cálculos matemáticos. Ou seja, são dízimas periódicas, não periódicas, desculpem, que aparecem com uma certa frequência, ou seja, eles são mais comuns em alguns cálculos. Show de bola? E aí, galera, para finalizar, entramos sim no conjunto dos números, o quê? Reais. Galera, o que é um número real? O conjunto dos números reais é aquele conjunto formado pela união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Eu peço a atenção de vocês, tá bom, gente? Para gravar essa palavrinha aqui, união. Esta união na matemática, ela tem uma simbologia que é este uzinho, que foi apresentado bem aqui. Então, o que eu estou afirmando? Eu estou afirmando nesta linguagem matemática que um número, ele é real, certo? Quando ele é racional ou o que, galera? Ou irracional. E aí vale destacar, gente, que eu coloquei este izinho para indicar o conjunto dos números irracionais, porém é uma representação que foi utilizada no livro didático de vocês.
Porque a representação correta, né, seria a partir do R menos Q. Ou seja, o que é R menos Q? É quando eu pego o conjunto dos reais e retiro deste conjunto todos os números racionais. Isto significa que vai sobrar apenas aqueles números irracionais, porque eu peguei os reais e excluí todos os racionais. Beleza? Então, quando eu olho para esta imagem que vai aparecer agora para vocês, nós temos o quê? Esta parte azul escura, né, que está localizada aqui à direita, ó, é o conjunto dos números irracionais. A parte azul clara que aparece à esquerda é o conjunto dos números o quê? Racionais. Dentro do conjunto dos números racionais, eu tenho o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números o quê? Naturais. E quando eu pego, né, a união deste conjunto aqui, ó, que é o conjunto dos racionais, com o conjunto dos irracionais, eu, né, eu encontro o conjunto dos números o quê? Reais, tá bom? Então, o que é real? Real é tudo aquilo que é racional ou irracional, beleza? Resuminho extremamente importante, tá, galera? Até para que vocês desenvolvam a atividade que será proposta no slide seguinte. O que é o natural, então, gente? Natural é qualquer número inteiro não negativo. Então, se eu tenho que representar um número natural, é sempre dentro desta caixinha mais clara aqui. Ou seja, o que eu vou colocar nesta caixinha mais clara? O inteiro que não é negativo. Show de bola? Quais são os números inteiros? São todos os naturais, ou seja, todos os números que estão aqui nesta caixinha mais clara, mais os inteiros negativos. E aí, lembrem-se, estes inteiros negativos, eles serão representados nesta região que eu estou indicando. Por quê? Porque são números inteiros e negativos que não são naturais. Portanto, eu não posso colocar, né, números negativos, inteiros negativos, dentro desta caixinha mais clara que representa o conjunto dos naturais. Beleza? Galera, o que é o conjunto dos racionais? São todos os números inteiros, mais aqueles decimais que são exatos, mais as dízimas o quê? Periódicas. Esta parte que eu destaquei com esta cor roxa vai entrar aqui, ó, todos os decimais exatos e dízimas periódicas eu vou inserir neste campo bem aqui. Galera, decimal exato com a parte decimal diferente de 0. Então, gente, esses decimais exatos e as dízimas periódicas eu vou acrescentar nesta parte que eu destaquei com a cor roxa, beleza? Os irracionais, que são as dízimas não periódicas, têm a sua representação à parte, ou seja, essas dízimas não periódicas serão representadas aqui, e os reais é quando eu faço a união de todos estes números em um conjunto só. Observação extremamente importante, tá, gente? Existem números que não são o quê? Reais. Ou seja, eu posso afirmar que qualquer número, né, que conhecemos até então, né, até então que eu falo até o final do 8º ano, ele faz parte deste conjunto dos números reais? Não. Existem alguns números que nós já trabalhamos, né, tanto no 7º quanto agora no 8º, que não faz parte, né, que não fazem parte deste conjunto dos reais. Ok? Por exemplo, a raiz quadrada de 16 negativo. Se eu vou resolver esta operação, eu não consigo encontrar dentro do conjunto dos números reais nenhum número que satisfaça a condição, ou seja, que resolva esta operação. Beleza? Então, caso vocês sejam cobrados, sei lá, em um item certo ou errado, que pergunte, todos os números são reais?
Não, não são. Existem números que não são reais e que vocês estudarão, né, lá no ensino médio. Beleza? E aí, queridos, para finalizar a nossa aulinha de hoje, o que eu vou pedir a todos, tá? Que vocês façam as atividades propostas neste slide, as páginas, né, 32/33, questões 34, 36, 39 e 40, para que a correção seja realizada na próxima semana. Perfeito, gente? Agradeço a atenção de vocês, desejo a todos aí um excelente dia, um excelente final de semana, bons estudos e até a próxima aula, ok? Forte abraço, tchau, tchau.